Gênesis 49, verso 8: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão velho. Quem o despertará? Aqui, Gênesis 49, verso 8. Jacó estava prestes a morrer, havia mudado para o Egito, e ele chama os seus filhos para abençoá-los. Os primeiros foram amaldiçoados, e vamos ver isso depois, mas a primeira bênção, ela recai sobre Judá. E a expressão é: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Lembramos que Rúben, ele perde a sua primogenitura, e Judá meio que alcança essa primogenitura. Quando ele diz que Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, faltava quase 400 anos para que Israel fosse levado, subisse do cativeiro egípcio para a terra prometida. Veja, os irmãos, aqui que é o espírito de profecia, não é? E Jacó estava dizendo que Judá ia exercer a posição de tribo-rei. Quando eles chegassem na terra prometida, Judá iria estar entre os seus irmãos como uma tribo-rei, uma tribo que exercesse o reinado sobre as demais tribos. E isso vai acontecer quase 400 anos depois, quando Israel sobe do cativeiro egípcio, entra na terra prometida, não é? E primeiro foi feito um tabernáculo em Siló, não deu certo, e Davi conquista Jerusalém, e Jerusalém se torna a capital do reino israelita. Então, ali vai acontecer essa profecia: os teus irmãos a ti se inclinarão. Aí, na sequência, o verso 9 diz assim: Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Por que Judá era um leãozinho? Porque ele iria exercer a condição de tribo-rei, não é? Mas agora não. Agora ele ainda era um projeto de tribo-rei. Ele iria exercer isso quando a profecia se cumprisse e Israel subisse da escravidão egípcia. Mas a palavra diz o seguinte: encurva-se, deita-se como leão. Quando ele ocupasse a posição de capital, de tribo-rei, ele iria envelhecer. E aí vem a evolução, no caso negativa, né? Como leão velho. Isso vai acontecer quando Jesus chega. Judá estava já como um leão velho, dormindo. E estavam sendo levados ali pelo farisaísmo, pelo saduceísmo, né? Então, era um leão que dormia. E a pergunta é: quem o despertará? Veja que pergunta interessante, né? Ele seria despertado, meus irmãos, ou será despertado quando ver que elegeram como o Messias aquele que não é o Messias, mas aquele que é o anti-Messias, o anticristo.
O verso 10 diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ora, veja, irmãos, que Judá continuaria tendo a condição de tribo-rei, capital, até que viesse Siló. Quem é Siló? É o Senhor Jesus prefigurado. Jacó estava falando de Jesus, não é? E a ele se congregarão os povos. Então aí as reuniões não seriam mais no templo físico. Aqui está até o caso da mulher samaritana. Jesus disse para ela o seguinte, que vós adorais esse monte, nós adoramos em Jerusalém. Porém, vem a hora e o momento em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque o Pai procura tais que o adorem em espírito e em verdade. Então, o templo de Israel, que existia ali como a realeza da tribo de Judá, ele existiria até o tempo da vinda de Jesus. E é por isso que vamos vê-lo sendo destruído por Tito no ano 70 após o Senhor Jesus. A função dele, daquele templo, era reunir os povos até que viesse o Senhor Jesus, e então os povos passariam a se congregar em Cristo, não é? Então a fé agora, ela passaria a ser não somente uma fé para os judeus, mas também para os gentios, e não havia como os gentios subirem ao templo de Jerusalém, e é por isto que a palavra diz que o congregar em Judá só seria feito até que viesse Siló. E quando viesse Siló, a ele se congregarão os povos. Glória a Jesus, que coisa maravilhosa. A igreja sendo profetizada, não é? Aqui no livro de Gênesis 49. No verso 11 diz assim: ele amarrará o seu jumentinho. Quem é ele? Siló. Não é? Já está falando agora de Siló e não de Judá. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Então Jesus, ele amarraria o seu jumentinho à vide. O jumentinho é aquele que trabalha na obra, é o obreiro, é o compromisso. Amarrado é compromissado, casado com a videira. E Jesus vai dizer isso em João 15, não é? Que eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador, e ninguém pode dar frutos se não estiver em mim. E o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. O que é o filho da jumenta? É o novo convertido, é aquele que a jumenta, no caso, os servos do Senhor, trabalharam para gerar, não é? Quem gerou foi o Espírito Santo, mas houve o trabalho. E ser amarrado à cepa mais excelente é ser levado às doçuras do Espírito Santo em um número maior. Isso acontece muito com o novo convertido, não é? O novo convertido, sem orar direito, Deus fala com ele maravilhosamente. Aquele que já está há muito tempo na igreja, se não ralar o joelho no chão, não ouve a voz do Senhor. Então, aqui na sequência do versículo diz assim: ele lavará o seu vestido no vinho e a sua capa em sangue de uvas. O que é lavar o vestido no vinho? O vestido aqui aponta para a salvação. Lá em Apocalipse vai dizer o seguinte: para que não andeis nu e nem seja vista as vossas vergonhas. Então, vestir-se aqui é de salvação. E a salvação é lavada no sangue, não é? No sangue do Cordeiro. O sabão, ele tira a sujeira da roupa, das mãos. O solvente, não é? Tira a graxa, mas o pecado, ele só sai com o sangue de Jesus. E a sequência diz assim: e a sua capa em sangue de uvas, que é justamente uma grande
um grande tipo do sangue do Cordeiro. Aqui o verso 12 diz assim: os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. O que é os olhos vermelhos de vinho? São olhos que olham constantemente para o poder do sangue de Jesus. Isso aqui é uma figura, é um tipo, não é? E quando isso acontece, você tem dentes brancos de leite. O que é dentes brancos de leite? Se os olhos são vermelhos de vinho, os dentes são brancos de leite. Os dentes brancos de leite são a santificação do falar. Se você tem o clamor pelo sangue de Jesus, se você tem o sangue no seu coração, na sua mente, você vai ter dentes brancos ou falar santo. No verso 13 diz: Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, e o seu termo será em Sidom. Ora, Zebulon era uma das tribos que iria habitar em regiões marítimas, mas seria como o porto dos navios. Seu termo será em Sidom. O Zebulonita aponta para o evangelista. Que coisa, não é? Que faz o intermediário entre a terra e o mar. Porto é um ponto intermediário entre a terra e o mar. E a pessoa, quando chega na igreja e não conhece ninguém, às vezes passa na porta querendo entrar. Quantas vezes já aconteceu com muitos, né? Eu queria entrar, mas fiquei com vergonha, eu fiquei sem jeito. Então aparece aquele ali, o zebulonita, aquela pessoa que tem facilidade de conviver, de chamar, não é? E dá a mão, estende a mão. Quando a pessoa chega na igreja, já chega procurando: fulano, tá aí, né? Por quê? É um zebulonita, alguém que tem a sua condição ali fácil de fazer o intercâmbio entre terra e mar, entre o mundo e a igreja. Então, a palavra diz: e o seu termo será em Sidom. Verso 14: Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para carretar e serviu debaixo de tributo. Issacar, meus irmãos, é o servo, a serva, é jumento, não é? De fortes ossos. O que é fortes ossos? Estrutura, capacidade. É um maravilhoso servo. Mas diz aqui no verso 15: viu ele que o descanso era bom. Então ele, de repente, para de trabalhar, ele para de dar o seu melhor, não é? A terra era deliciosa, ele se identificou muito com as coisas da terra. Abaixou seu ombro, ele parou de servir para acarretar e serviu debaixo de tributo. Sabe por que ele serve debaixo de tributo? 10 anos depois, 15 anos depois, ele vê quem era igual a ele, ou que não tinha tanta estrutura como ele, já é um pastor, já é uma senhora, já usada pelo Senhor ali à frente, e ele ou ela permanece da mesma forma. Aquele é o tributo que ele vai pagar, pode ter certeza. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. O que é Dan? Dan é juiz. A palavra Dan quer dizer juiz, né? E aqui diz a palavra que Dan será uma serpente junto ao caminho. Uma das funções do juiz é
julgar. Mas por que Dan será uma serpente? A palavra diz assim: sede simples como as pombas e prudente como as serpentes. Então, uma das características do juiz tem que ser prudência. Mas junto ao caminho, junto aos que passam, junto aos que estão indo para servir ao Senhor. E aí diz a palavra seguinte: que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Veja que Dan não morde o cavaleiro, mas morde os calcanhares do cavalo. Sabe por quê? Porque nesse caminho só se vai a pé, a experiência é individual. O cavalo é o pecado, meu irmão. Não se pode ir a cavalo. O vídeo está ficando longo, vamos continuar em outro. A paz do Senhor.